E aí, meus alunos, tudo na paz? Como é que vocês estão? Então vamos para a nossa segunda aula, né? Aí eu ainda vou gravar aqui com vocês a aula envolvendo o ciclo 5 e o ciclo 6, que a gente está caminhando ainda na química, né? Eu preciso mostrar a vocês ainda os estados físicos da matéria, as transformações, os fenômenos químicos, como é que transforma as suas reações, qual é a diferença de uma reação, qual é a diferença do processo químico para um processo físico. Aí depois de tudo isso aí, a gente começar a estudar o que é uma fórmula química, como contar os elementos, como contar seus átomos, para daí a gente começar a dividir ciclo 5, ciclo 6, e a gente colocar mais os conteúdos do ciclo 5, do ciclo 6 no caso, mais específicos assim também como o ciclo 5 também, tá? Existem conteúdos que são comuns. Agora, esse aí a gente está fazendo uma revisão, está trabalhando com vocês aos poucos, para ninguém se assustar, né? Então, mas vamos lá. Vamos dar uma revisadazinha na nossa aula anterior, tá? Então vamos para cá. A gente começou a trabalhar sobre matéria e energia. Então falamos que matéria e energia. Falamos sobre matéria, que é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, né? Falamos sobre tudo isso que tem massa, que você pode tocar, que é palpável, que você sabe que tem uma possibilidade, que pesa, que ocupa lugar, que tem massa e tem volume é matéria. Aquilo que não tem massa nem volume a gente vai chamar de energia. Falamos também sobre fase de agregação, que é a parte do sólido, né? Partículas muito aproximadas, baixa energia cinética, alta organização, que está aqui as partículas muito bem próximas. Falamos sobre líquido, partículas menos próximas, mais energia cinética, certa desorganização. Falamos sobre estado gasoso, né? Falamos sobre estado gasoso, partículas muito distantes, alta energia cinética e alta desorganização. Está aqui, ó, processo de estado gasoso. E agora a gente vai falar de mudanças de fases, né? Se eu tenho uma fase sólida, líquida e gasosa, eu posso mudar essa fase, sólido para líquido gasoso. O que é que faz se mudar? Então vamos pensar assim. Vamos pensar que eu tenho aqui. Vamos fazer aqui. Peraí, que eu estou perdido aqui. Pronto, que está inverso aqui. Fase agregação. Então vamos pensar aqui. Eu posso ter meu sólido, né? Aqui, ó. Meu sólido bonitinho, né? Eu posso ter aqui, ó, meu líquido e posso ter aqui meu gasoso, né? O que é que vai fazer isso aqui mudar de fase? Vamos pensar da seguinte maneira. Se eu pegar opa, cadê, rapaz? Tá travando isso aqui. Não. Se eu pegar aqui um sólido, pega água, colocar na geladeira, o que é que vai acontecer com a água? Ela vai congelar. Então eu precisei mudar a minha temperatura para que essa matéria mude seu estado físico, né? Mudança de fase nada mais é do que a mudança do seu estado físico. Então eu mudo a minha temperatura para que ela mude seu estado físico, né? Então como fazer aqui? Ó? Vamos pensar aqui. Eu tenho um estado sólido, líquido e gasoso. Quando eu penso no gelo, para passar do seu estado sólido para o líquido, é necessário que ele aumente a sua temperatura. Então ele ganhe energia cinética, né? Ele aumenta o seu estado de desorganização. Nesse ganho de energia cinética, essa passagem vai ser fusão, né? Observe que eu tenho que aumentar a minha temperatura, então eu estou absorvendo calor. Ele absorve calor, a temperatura dele aumenta e ele passa o estado sólido para o líquido. Quando eu saio do líquido para o gasoso, é a mesma coisa. Ela vai absorver calor, a matéria passa do líquido para o gasoso ou para o seu estado de vapor, né? Quando eu vou retornar, esse calor absorvido foi um calor liberado, né? O calor absorvido foi um calor liberado. Então eu tenho aqui, ó, quando eu retorno para cá, eu vou ter a liquefação. Mas vamos pensar apenas agora, por enquanto, só na fusão e na vaporização. Gente, o que é fusão? Fusão é a passagem do seu estado sólido para o líquido. Aí a gente vai chamar de temperatura de fusão, que faz com que esse estado passe o estado sólido para o líquido. O que é vaporização? É a passagem do líquido para o seu estado gasoso. Porém, a vaporização ela pode ser três tipos, né? Vaporização ela pode ser a evaporação, que quando você tem aqui, ó, a piscina, vamos pensar na piscina, né? Você tem a aguinha aqui, ó, e a água vai evaporar para depois chover. Isso aqui é evaporação. Ela dá
de maneira natural, né? A superfície da água, ela vai absorvendo calor, a água vai evaporando, depois vai precipitar na forma de chuva. Você tem a ebulição, que é quando você atinge a temperatura de ebulição. Então vamos pensar na água. A água, quando ela começa a borbulhar, é porque ela está aqui a 100 graus Celsius. É a temperatura de ebulição a uma pressão de 1 atm, certo? Logo, toda matéria ela tem a capacidade de ebulir. Basta ela vai formar bolhas, né? E eu tenho a calefação, que é a passagem que é instantânea do seu estado líquido para o seu estado gasoso, como estoque térmico. Vamos pensar no exemplo mais clássico. Eu tenho uma chapa quente, né? Tá lá. Quando você bota água, ela faz pss, isto é calefação. Então lembrar que a vaporização ela pode ter 3 tipos. Ela pode ter a calefação, que é a passagem instantânea do seu estado líquido para o seu estado gasoso. Ela pode ter a ebulição, né, que ela vai atingir a temperatura de ebulição. Eu preciso de uma temperatura externa, né, que ela vai formar bolhas da parte interna para a superfície da água, e ela estoura lá quando essa pressão se iguala, pressão de vapor no caso da bolha. E eu vou ter a minha evaporação, que é uma passagem muito lenta, que dá na superfície. Então, geralmente, a gente dá como a diferença entre elas é a velocidade disso aí. A evaporação é a coisa mais lenta, a ebulição já é um pouquinho mais rápida, e a calefação é bem mais rápido do que as demais. Então tem aqui, ó. Aí eu passo a ter aqui no retorno, eu vou ter liquefação ou condensação. Liquefação, gás passando o líquido, né? Mudança de pressão e temperatura. Então o que é que vem a condensação? Vapor passando o líquido, mudança de pressão e temperatura. Porque ele está falando aqui a diferença do gás e vapor. Qual é a principal diferença do gás e vapor? Porque quando a gente fala de vapor, a gente está dizendo que a temperatura ambiente, essa matéria é líquida. Então eu posso dizer que a água, quando ela está líquida, ela vai passar para o seu estado de vapor. Porque a temperatura ambiente é líquida. Quando a gente fala de liquefação, ó, é o gás passando para o seu estado gás passando a líquido, mudança de pressão e temperatura. Então tem aqui, ó, CO2 gasoso e líquido, e eu vou ter aqui vapor para o líquido. Tranquilo? Porque nesse caso aqui, ó, o CO2 a temperatura ambiente, ele é gasoso. Por isso que tem essa pequena diferença. Mas isso é uma diferença só de conceito, né? A gente se chama... Aqui a gente não tem essa história não. Tanto faz. É a mesma coisa você dizer assim, a água está fervendo. Aí o cara diz, não, fervendo não, está ebulindo porque atingiu a temperatura de ebulição. É a mesma coisa, só questão mais de besteira científica, de conceitos, tal, do que está mais certo, está errado, mas no fringir dos ovos, no contexto geral, tudo é do líquido, do gasoso para o líquido. Aí eu vou ter aqui, ó, e a solidificação, ela passa do líquido para o sólido. Então vejamos, toda vez, deixa eu mudar de cor aqui, deixa eu botar o lilás. Toda vez que ela sair do... Opa, isso aqui não deu certo não, vou deixar de vermelho mesmo, porque esse fundo aqui, toda vez que ela sair do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, ó, esse processo ela absorve calor. Logo, esse processo é um processo endotérmico, tá? E quando ela sai do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, esse processo aqui, ó, ela ocorre com a liberação de calor. Quando ele libera calor, eu vou chamar que esse processo é um processo exotérmico. Tranquilo, galera? Então, ó, tudo na paz, tá entendendo aí certinho? Coisa boa. Então vamos para cá. Ó. Quando eu tenho a minha sublimação, é uma passagem direta do sólido para o gasoso, sem passar para o seu estado líquido. Qual é o exemplo clássico disso, professor? Naftalina, né? Aquilo que a gente bota no banheiro, nas roupas para evitar barata, ela sai do seu estado sólido para o gasoso e a gente não vê ela no líquido. Aí vamos pegar um exemplozinho aqui para a gente pegar uma pedra naftalina deixada no armário.
quer que venha a ser qual a passagem física? Eu tenho aqui, ó, fusão, né? Fusão é do sólido para o líquido, vaporização do líquido para o gasoso, liquefação ou condensação do gasoso para o líquido e solidificação do líquido para o sólido. Né? Se a gente pensar numa pedrinha de gelo, é ela derretendo, é ela entrando no gás, é ela voltando a ser líquido, voltando a ser sólido. Pensar na água. Então, uma pedra naftalina deixada no armário, ela vai sair do sólido direto para o gasoso. Então, isso aí vai ser sublimação. Uma vasilha de água deixada no freezer, a água que vai ser deixada no freezer, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai congelar, ela vai virar gelo. Então, se ela vai sair do líquido para o sólido, a gente vai chamar de solidificação. Não é não, rapaziada? Então aqui, ó, uma vasilha com água deixada no fogo. Eu vou lá, deixo a vasilha de água, fazer um chá. Água deixada no fogo. O que é que vai acontecer? Depois de um certo tempo, ela vai entrar em ebulição, tá? Deixa eu ver se vem para cá. Vem. Não, aqui tá. Tem que fazer. Opa. Ela vai entrar em ebulição, certo? Que ela vai começar a ferver. Ferver, no caso, formar bolhas. Então isso aqui vai ser um processo de vaporização. É um tipo de ebulição, tipo de vaporização, né? O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido, se ele vai derreter, ele vai fundir, que é fusão, né? Aqui, não sei essa resposta aqui, acho que eu dei um probleminha aqui. Mantendo, descartar aqui. Beleza, rapaziada. Então, ó, na próxima aula a gente vai falar mais sobre fenômenos químicos e fenômenos físicos. Acho que eu vou gravar logo a aula hoje também disso aí. E eu vou tentar colocar um exercíciozinho para vocês, uma lista, certo? Para vocês responderem, colocar lá e dar uma notinha boa pra gente. Beleza? Um abraço a todos.